Olá, povo de Deus, 27º domingo do tempo comum, 2 de outubro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Abacuque 1, de 2 a 3, 2 a 4, de segunda carta de Paulo a Timóteo 1, 6 a 8, 13 a 14 e Lucas 17, 5 a 10. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Abacuque não é um profeta fácil de situá-lo na história. Apenas uma menção aos caldeus nos indica que ele tenha profetizado nos finais do século VII a.C., quando os babilônicos, depois de desmembrarem o Império Assírio, procuravam impor o seu domínio aos povos de Canaã. Se é assim, estamos no tempo do rei Joaquim, que governou Judá de 609 a 598 a.C. Era um rei fraco, incompetente, que explora o povo, que deixa aumentar as injustiças e cavar um fosso cada vez maior entre ricos e pobres. Além disso, o rei desenvolve uma política aventureira de alianças com as superpotências da época. Apesar das simpatias pró-egípcias de Joaquim, o rei, Judá sente já o peso do imperialismo babilônico e vê-se obrigado a pagar um pesado tributo a Nabucodonosor. Prepara-se a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios, a morte de Joaquim, a deportação do seu filho e sucessor Joaquim, que reinou apenas 3 meses, e a partida para o exílio de uma parte significativa da classe dirigente de Judá, que foi a primeira deportação, 597 a.C., Neste contexto, podemos entender o grito de socorro do profeta: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? 2 Timóteo 1 a 6, 8, 13 e 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. A segunda carta a Timóteo contém, como a primeira, conselhos pastorais de Paulo para o seu grande colaborador e sucessor na animação das igrejas da Ásia, esse Timóteo, que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e que, segundo a tradição, foi bispo de Éfeso. O grande problema destas cartas atribuídas a Paulo já não é o anunciar o evangelho, mas o conservar a fé,
frente aos falsos mestres que se infiltram nas comunidades e que ensinam falsas doutrinas. De qualquer forma, quem escreve a carta diz encontrar-se na prisão e pressentir a proximidade da morte. Exorta insistentemente Timóteo a perseverar no ministério e a conservar a sã doutrina. É uma espécie de testamento no qual Timóteo, que aqui representa todos os animadores das comunidades cristãs, é convidado a manter-se fiel ao ministério e à doutrina recebidos dos apóstolos. Lucas 17, de 5 a 10, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Jesus continua caminhando para Jerusalém e nesta caminhada segue instruindo seus discípulos frente aos desafios do testemunho do reino. Começamos hoje com um dito de Jesus sobre a fé. Talvez seja mais fácil começarmos nossa reflexão dizendo que a fé não é uma aspirina ou um cobertor, não é fonte de conhecimento secreto e nem respostas a todas as perguntas. Não é ideologia, determinada doutrina religiosa ou política, nem liberal e nem conservadora. Não é uma falha na lei, uma brecha e nem uma muleta. Não é solução para os nossos problemas. Não é forma de escapar da morte. Não é o oposto à dúvida. Aliás, Santo Agostinho afirmava que a fé está muito mais próxima da dúvida do que da certeza. Instigante é a definição de fé que temos na carta aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. E com a parábola, Jesus deixa claro que a adesão ao seu projeto não pode ser feita à base de busca de recompensa, de retribuição. Discipulado se faz na total gratuidade. Não pode alegar direitos nem exigir remuneração. O que lhe compete é simplesmente estar sempre a serviço do reino com a humildade de quem reconhece a desproporção entre sua prestação e a tarefa encomendada. Por outro lado, vemos que o texto de hoje está numa sequência de exigências para quem quer ser discípulo do reino. Nas etapas anteriores, Jesus tinha avisado os discípulos da dificuldade de percorrer o caminho do reino. Disse-lhes que entrar no reino é entrar pela porta estreita. Convidou-os à humildade e à gratuidade. Avisou-os de que é preciso amar mais o reino do que a própria família, os próprios interesses ou os próprios bens. Exigiu-lhes o perdão como atitude permanente. E agora são os discípulos que,
preocupados com as exigências do reino, pedem mais fé. Trata-se da preocupação dos discípulos com a dificuldade em percorrer esse difícil caminho do reino. A dimensão gratuita da fé é fundamental para não fazermos do nosso relacionamento com Deus uma banca de negócios. Quando tivermos feito tudo o que Jesus nos mandou na construção do reino, devemos dizer: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Amar a Deus sem esperar nada em troca. Absolutamente nada em troca. É a nossa missão de cristão. Um beijo no seu coração.